Miriam desperta devagar. Os olhos percorrem o quarto. Param em Stella. O rosto da enfermeira empalidece no mesmo instante. Você. Miriam sussurra, com a voz fraca, mas segura. Você é minha filha. Stella recua um passo. O coração dispara. A senhora tá confundindo. Tenta se esquivar. Eu não sou sua filha. Mas Miriam insiste. Os olhos marejados. A voz embargada. É sim, eu sei que é. Me perdoa, filha. Me perdoa pelo que eu fiz no passado. Me perdoa. Stella entra em desespero. Olha para o lado. Vê Túlio ali. O pânico toma conta. A senhora tá alucinando. Diz, firme demais. Precisa repousar. Você não é minha mãe. Fique em silêncio. Seu estado pode piorar. Miriam tenta falar outra vez. A respiração acelera. O clima pesa. Túlio percebe a tensão. Se aproxima com cuidado. Aplica o sedativo. Miriam adormece. O silêncio cai como um peso. Stella vira o rosto. As lágrimas escorrem sem controle. Túlio a conduz para fora. Os dois seguem para a casa dela. A porta fica apenas encostada. Dentro da sala, Stella desaba. Túlio segura suas mãos. Stella, o que foi aquilo? Parecia que você estava tentando impedir sua mãe de falar. Ela respira fundo. Desvia o olhar. Não é coisa da sua cabeça, Túlio. Eu só não suporto ouvir ela me pedindo perdão. Eu nunca vou perdoar o que ela fez. Túlio observa. Sente que há mais. Abandonar você e a Anabela é grave. Mas isso não é tudo. Parece que você esconde algo a mais. As lágrimas aumentam. O silêncio responde por ela. Nesse instante, do lado de fora, Celso surge com um buquê de flores. Ele caminha confiante, apaixonado, sem desconfiar de nada. Dentro da casa, Túlio puxa Stella para um abraço. Seja o que for, diz baixo, você pode confiar em mim. Ela ergue o rosto, aflita. Por favor, para de me fazer perguntas. Túlio respeita. Se inclina. Os dois se beijam. Do lado de fora, Celso percebe a porta aberta. Estranho. Murmura. Decide entrar. Quer fazer uma surpresa. Ele abre a porta devagar. Sorrindo. Dá alguns passos. Até congelar. Ali, na sua frente. Stella e Túlio aos beijos. O que tá acontecendo aqui? Explode. Os dois se assustam. O beijo se desfaz. Celso avança. Furioso. Doutorzinho de Araque. Você agarrou a Stella? Ele parte para cima de Túlio. Stella entra na frente, decidida. Não, Celso. Eu quis. O choque toma conta do ambiente. Nós estamos juntos, Stella diz, com a voz firme, apesar do tremor no olhar. Celso balança a cabeça, em negação. Não, rebate. Ele fez a sua cabeça. Isso não pode ser verdade. Stella respira fundo. Uma lágrima escorre devagar. Celso. Ela encara o rapaz. Eu estou apaixonada pelo Túlio. É com ele que eu quero ficar. Me desculpa. Celso se aproxima. Fica tão perto que Stella sente a respiração dele. Túlio observa. Tenso. Stella. Celso fala baixo, carregado de dor. Um dia você vai cair na real. Vai perceber o erro que tá cometendo. E quando isso acontecer, eu vou estar aqui, te esperando. Ele se afasta. Olha uma última vez. Solta o buquê de rosas no chão. Pisa nas flores. E vai embora. Stella e Túlio ficam parados. O silêncio pesa. Ela não imagina. Mas aquele segredo que esconde está prestes a vir à tona. Túlio não consegue esquecer a cena no hospital. As palavras de Miriam. O desespero de Stella. Uma ideia começa a se formar. No dia seguinte, Stella entra no quarto do hospital. Miriam dorme. Ela se aproxima da cama. A voz sai em sussurro, quebrada. Por que você fez isso comigo? Por quê? As lágrimas caem sem controle. Do lado de fora, Túlio observa escondido. Cada gesto, cada palavra. A desconfiança cresce. Stella chora mais forte. O corpo treme. Nesse momento, Lauro aparece na porta. Olha a cena.
Depois encara Túlio. Entra no quarto. Estela, o que tá acontecendo aqui? Antes que ela responda, Túlio se aproxima. Apoia a namorada. Ela teve uma crise de choro, doutor. Diz, rápido. Lauro observa os dois. Decide agir. Estela, você vai tirar o dia de folga. Não está em condições de trabalhar. Ela concorda em silêncio. Túlio a acompanha até a saída do hospital. Observa enquanto ela se afasta. Então, fala para si mesmo, com um olhar decidido. Hoje eu vou descobrir toda a verdade. Eu preciso saber o que você está escondendo de mim, Estela. Do outro lado do corredor, a baronesa e Ernesto observam tudo à distância. Ernesto se inclina. Você tem certeza disso, Sandra? Ela não hesita. Tenho. Pelo meu irmão, eu sou capaz de tudo. Se isso for o que ele precisa para voltar para Estela, eu vou até o fim. Assim que Túlio retorna para dentro do hospital, Ernesto e Sandra entram discretamente. Sem chamar atenção, Túlio pega um frasco de remédio. Observa. Quando Lauro deixa o quarto de Miriam, ele entra. Fecha a porta. As câmeras registram o momento exato em que a porta se fecha. Pelo lado de fora, Ernesto e Sandra observam em silêncio. Trocam um olhar cúmplice. O plano está em movimento. Enquanto isso, Estela caminha pela rua, abatida. O choro é incontrolável. Dita a vê de longe. Se aproxima sem pensar duas vezes. Estela segura o rosto da amiga. O que aconteceu? Sem forças, Estela aceita o apoio. As duas seguem para a casa de Dita. Assim que entram, Estela desaba. Por que você tá chorando assim? Dita pergunta, aflita. Estela respira fundo. As mãos tremem. Eu escondi coisas do meu passado. E agora, tudo tá vindo à tona. Dita se senta ao lado dela. Você pode falar comigo. Seja o que for. O silêncio pesa. Então, Estela encara a amiga. Dita, eu sou a mãe da Anabela. Nesse instante, Anabela chega da escola. Para na porta. Ouve tudo. O mundo da menina desmorona. Os olhos se enchem de lágrimas. Ela recua. E sai correndo pela rua, chorando, sem rumo. Dentro da casa, Dita fica em choque. Estela, isso é tudo? Porque me parece que você ainda tá escondendo alguma coisa. Ou eu tô errada? Estela abaixa a cabeça. Isso é tudo que eu posso te contar agora, Dita. Dita entende. Não insiste. Apenas a abraça forte. Como quem tenta segurar um coração partido. No hospital, Túlio faz Miriam despertar. Ela abre os olhos lentamente. A senhora tem uma filha? Ele pergunta. 2 filhas, certo? Miriam franze a testa. Tenho uma filha. Túlio estranha. E vocês se dão bem? Não. Ela responde. Nós nos desentendemos. Eu voltei para pedir perdão. Por que a senhora abandonou ela? Túlio insiste. Miriam balança a cabeça. Não. O motivo foi muito pior. Minha filha nunca vai me perdoar. Túlio se inclina. O que a senhora fez? Miriam abre a boca para responder. Gritos ecoam no corredor. Túlio sai às pressas. No meio da confusão, ele vê Ernesto amparando a baronesa. Alguém ajuda. Grita. Minha esposa tá passando mal. Sem desconfiar do fingimento, Túlio atende. Examina a baronesa. Prescreve um medicamento. Pouco depois, Sandra vai embora discretamente. Troca a receita. Falsifica a assinatura de Túlio. Ernesto retorna ao hospital. Faz um escândalo. Isso é um absurdo. Grita. Minha esposa passou mal depois de tomar isso aqui. Lauro aparece. O que tá acontecendo? Ernesto aponta o papel. Isso foi receitado por esse médico. Túlio. Lauro analisa a receita. Fica sério. Isso não pode. Túlio se aproxima, chocado. Eu não receitei isso. Lauro ergue o papel. Mas a assinatura tá aqui. O clima pesa. Todos olham para Túlio. A acusação está feita. Túlio fica sem reação. Como assim? Tenta argumentar. Lauro não muda o tom. Você está demitido. Pegue suas coisas e saia deste hospital agora.
O chão parece desaparecer sob os pés de Túlio. Ele caminha pelo corredor em silêncio. Recolhe seus pertences. Mas, antes de ir embora, uma ideia o atravessa. Miriam. Ele segue até o quarto. Abre a porta. Vazio. A cama arrumada. Nenhum sinal dela. O coração acelera. O que fizeram com você? Murmura, sentindo que algo muito errado aconteceu. Enquanto isso, Celso está escondido no corredor da casa de Sandra e Ernesto. Ele ouve tudo. Ernesto ri, satisfeito. Pronto. Túlio tá fora do hospital. Do jeitinho que você queria. Pra Estela ficar sem chão e largar ele. Sandra cruza os braços, convencida. Eu fiz isso pelo meu irmão. Cansei de ver você sofrendo, Celso. Ernesto provoca, com desprezo. E ainda tiramos a Miriam do caminho. Sem ela, ninguém descobre nada. Celso sente o rosto queimar de vergonha. O coração aperta. Ele recua em silêncio. Sai dali sem ser visto. Por dentro, uma certeza se forma. Amor nenhum nasce de armação. E muito menos de mentira. Enquanto isso, Estela anda de um lado pro outro na sala. Olha o relógio. De novo. A Anabela já era para ter chegado da escola. Por que tá demorando tanto? Dita tenta acalmar. Vai ver, a professora segurou a turma. Ou ela parou para olhar alguma vitrine. Estela passa a mão no rosto, aflita. Depois de tudo, eu tô com medo de qualquer coisa. Ela abre o portão. Olha a rua. Nada. Volta. Senta um segundo. Levanta de novo. Dita oferece um copo d'água. Não. Estela recusa, com a voz baixa. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu nunca vou me perdoar. Dita abraça forte. Ela vai aparecer. E quando aparecer, você vai segurar firme. A campainha toca. Estela vai até a porta. Abre. E congela. Miriam está ali. Pálida. Com jeito de hospital. Segura Anabela pela mão. A menina está com a mochila nas costas. E o rosto todo molhado de lágrimas. Miriam entra e explica, apressada. Eu saí do hospital. Encontrei ela na rua, chorando, perdida. Trouxe ela para casa. Estela puxa a filha num impulso. Anabela. Mas a menina recua, assustada. Olha fixo para Estela. A voz sai trêmula, mas firme. É verdade que você é minha mãe? Por que você fingiu que era minha irmã? Estela se agacha diante dela. Os olhos cheios d'água. O coração na mão. Eu sou sua mãe. Sim. Eu menti porque tive medo. Estela diz, com a voz quebrada. Medo de te perder. Medo de te machucar. Medo do que iam falar. Por eu ser mãe solteira. Anabela chora mais forte. Eu ouvi você falando. A menina solta, entre soluços. Eu corri porque achei que eu não tinha mãe. Miriam se aproxima. O olhar é firme. Sem fugir da verdade. Ela errou em esconder. Diz, com coragem. Mas nunca te largou. Quem largou fui eu. Sua avó. Anabela respira fundo. O peito sobe e desce. De repente, ela avança. Abraça Estela com força. Eu te perdoo. Sussurra. Só não mente mais. Estela aperta a filha contra o peito. Chora. Promete. Nunca mais. O olhar de Estela se levanta. Encontra o de Miriam. Por um segundo, ela pensa. Talvez também exista perdão ali. Mas ainda há um segredo. Um segredo grande. Que liga Miriam ao pai de Anabela. À noite. A festa da baronesa vira o grande evento da Rádio Paraíso. Jornalistas. Fotógrafos. Transmissão ao vivo. A baronesa entra sorrindo. Postura impecável. Fingindo nobreza. Ernesto circula pelo salão como dono de tudo. No meio dos convidados, Túlio aparece. Demitido. Confuso. Tentando entender como perdeu tudo tão rápido. Candinho também chega. Veio ver Dita. Ou melhor, Doris River. As luzes se apagam. O locutor anuncia. Com vocês. Doris River. Dita sobe ao palco disfarçada. Canta bonito. Domina o salão. O público vibra. Os flashes explodem. Sandra se exibe. Confiante.
como se nada pudesse atingi-la. A música termina. Aplausos. Então, Celso atravessa o salão decidido. Toma o microfone. O som corta. Não desliguem. Ele grita. Isso aqui é sério. E muito grave. Sandra estranha. O sorriso desaparece. Celso aponta para ela. Essa mulher não é baronesa. O nome dela é Sandra. Minha irmã. A Sandra que todo mundo achou que tinha morrido. O salão entra em choque. As câmeras grudam no rosto dela. Candinho se revolta. Dita, ainda como Doris, fica em estado de choque. Ernesto avança furioso. Mas Candinho entra na frente. Dá mais um passo. Ameaça. E eu conto tudo também. O clima explode. A farsa começa a ruir diante de todos. Encosta nele. Celso rosna, encarando as lentes. E eu chamo a polícia agora. O salão inteiro prende a respiração. Celso aponta sem hesitar. Eles armaram para demitir o Túlio. Receita falsificada. Assinatura copiada. Eu ouvi os dois rindo disso. Murmúrios explodem. Fizeram tudo para separar a Estela do Túlio. Um repórter grita, sem filtro. Isso é verdade? Sandra perde o ar. O sorriso some. O corpo trava. Estela observa Celso. Surpresa. Nunca imaginou aquela atitude. Túlio também fica em choque. O silêncio pesa. Estela sente. É agora. Ou nunca. Ela dá um passo à frente. Anabela segura sua mão. Eu vou contar a verdade. O salão congela. Ernesto. Estela encara o homem. Você é o pai da Anabela. Um choque coletivo. Miriam se aproxima. A voz sai quebrada, mas firme. Ele fugiu comigo. Depois pegou todo o meu dinheiro. E me abandonou. Túlio olha para Estela como se tivesse levado um soco. Era isso? Pergunta. Destruído. Era isso que você escondia? Ela chora. Eu tinha medo dele. Ernesto avança. Empurra Estela. Fica quieta. Ela quase cai. A imagem do barco invade a mente. O pânico. A água. O empurrão. Estela aponta, fora de si. Foi ele. Foi ele no barco. Os flashes disparam. Tudo fica registrado. Sandra agarra Ernesto. Corre! Os dois tentam fugir no meio da multidão. Derrubam gente. Gritos. Confusão. Celso e Túlio correm atrás. Mas a massa abre caminho. Antes de sumir por uma saída lateral, Ernesto vira o rosto. Isso não acabou. Estela abraça a Anabela com força. Protege. Miriam se coloca ao lado das duas. Como quem escolhe um lado. Candinho dispara atrás de Ernesto e Sandra. Decidido a ajudar a polícia a pegá-los. No centro do caos. Estela respira fundo. Agora, resta a pergunta. Ela deve ficar com o Túlio. Ou com o Celso? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela. E aproveita! Já tá aparecendo na sua tela mais um vídeo surpreendente.